quem realmente observa quando você abre os olhos? Será que a visão que você acredita ser sua é apenas o reflexo de algo maior, algo que te olha por dentro e ao mesmo tempo de fora? Toth Jerut, guardião de segredos que atravessaram milênios, deixou pistas sobre uma presença silenciosa que habita atrás da sua própria percepção. E se a sua vida inteira fosse apenas o palco de um olhar oculto, um olhar que você nunca ousou encarar? Imagine por um instante que tudo aquilo que você chama de realidade não passa de um espelho vivo. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção seria apenas um reflexo criado para distrair você do verdadeiro observador. O desconforto que você sente agora não é por acaso, é a intuição de que existe alguém ou algo que está por trás dos seus olhos, conduzindo a sua experiência sem jamais se revelar. Quem seria esse ser? E por que teria permanecido em silêncio até hoje? Durante séculos, mestres e iniciados falaram em códigos sobre esse segredo. Eles usaram símbolos, metáforas e enigmas que pareciam inacessíveis ao homem comum. Mas Thoth, o escriba dos deuses, escreveu com clareza para aqueles que ousassem ver além do véu. Há uma consciência escondida no centro do seu olhar. Uma presença tão íntima que você a confunde consigo mesmo, mas tão estranha que pode transformar tudo o que você acredita ser real. Você já percebeu a sensação de estar sendo observado mesmo quando está sozinho? E se não fosse apenas uma ilusão? Talvez a sua mente queira fugir neste momento, dizendo que isso é apenas filosofia, apenas metáfora. Mas por que então a sua respiração acelerou? Por que a sua pele arrepia como se uma verdade enterrada estivesse prestes a emergir? O que Thoth revela não é uma teoria, é um choque de reconhecimento, uma memória que sempre esteve em você. Quem está por trás dos seus olhos não se apresenta de forma direta, porque o impacto seria devastador. Mas os sinais estão em todo lugar, esperando pelo instante em que você esteja pronto para enxergar. E agora você se encontra diante da mesma encruzilhada que milhares de buscadores enfrentaram ao longo da história. Seguir adiante significa confrontar aquilo que sempre foi escondido de você, aquilo que pode virar a sua vida de cabeça para baixo em um único segundo de clareza. Mas permanecer onde está significa viver sem nunca saber quem realmente habita o seu olhar. E a pergunta que ecoa insistentemente é apenas esta: você está preparado para ouvir o que o observador tem a dizer? Você sente o peso de um silêncio que nunca te deixou em paz. Ele acompanha seus passos desde a infância, como se algo invisível tivesse sempre estado ali, respirando junto com você, esperando que um dia você tivesse coragem de encarar sua própria presença. Mas não se engane, esse silêncio não é vazio. Ele é cheio, denso, pulsante, como se carregasse as vozes de eras inteiras condensadas atrás do seu olhar. Você já reparou que, mesmo em meio à multidão, existe um ponto dentro de você que continua imóvel, apenas assistindo? Quem é esse que observa quando o resto de você se perde no caos? Toth Jerut sussurra que há mais na visão do que os olhos podem captar. Ele revela que o verdadeiro olhar não se limita ao que é externo, mas atravessa dimensões invisíveis, tocando territórios que você sequer ousa imaginar. E é nesse instante que a angústia começa, porque se existe alguém observando o seu próprio viver, quem então é você? Uma máscara? Um reflexo? Uma marionete? Essas perguntas ecoam dentro como flechas afiadas, e cada tentativa de calá-las apenas aumenta o incômodo. O que você teme encontrar se decidir olhar para o observador? Às vezes, na solidão da noite, você sente que não está sozinho. O quarto pode estar vazio, mas existe uma percepção que continua ali, te encarando. Não é um fantasma, não é um estranho, mas algo que parece mais íntimo do que o próprio sangue correndo em suas veias. Talvez seja por isso que muitos desviam o olhar interno, preferindo se distrair com barulhos externos, com conquistas passageiras, com a correria sem sentido. É mais fácil fugir do que admitir que há algo observando tudo, sem nunca intervir, sem nunca descansar. Por que essa presença não dorme? Mas o paradoxo se instala. Quanto mais você tenta ignorar, mais forte ela se torna. É como uma sombra que se alonga quanto mais você finge que não existe.
E dentro desse jogo silencioso, nasce uma tensão impossível de conter. Será que você viveu todos esses anos acreditando ser o autor da própria vida, quando na verdade apenas desempenhava um papel diante de olhos que nunca se fecham? Se isso for verdade, cada escolha, cada erro, cada alegria e cada dor foram testemunhados em silêncio absoluto. E esse silêncio é a marca de que nada passou despercebido. Todd, com a frieza dos séculos, descreveu esse mistério como um espelho vivo colocado dentro de cada ser humano. O reflexo que você vê quando encara seus próprios olhos não é apenas a sua imagem, mas a fronteira entre você e o observador. Mas essa fronteira não é sólida. Ela pulsa como um véu que pode se rasgar a qualquer momento. E se ao atravessar esse véu, você descobrisse que nunca foi quem pensava ser? Essa ideia assusta, porque destrói o chão conhecido, mas ao mesmo tempo seduz, porque promete libertação. Será que você teria coragem de atravessar? Talvez o desconforto que surge agora seja a prova de que essa presença já te conhece melhor do que você mesmo. Ela sabe dos pensamentos que você nunca pronunciou, dos desejos que você tentou enterrar, dos medos que você disfarçou até de si. Ela esteve lá, em cada lágrima escondida, em cada riso abafado, em cada segredo que você acreditou trancar. Mas como é possível esconder algo de quem vive dentro da sua própria visão? E se o que você chama de eu for apenas o disfarce mais frágil diante desse olhar eterno? O corpo treme porque intui a proximidade do segredo. Como explicar a sensação de ser dois ao mesmo tempo, o que age e o que assiste? Como suportar a dualidade de ser ao mesmo tempo ator e plateia? Esse conflito gera fendas internas, como se a alma tentasse escapar de uma prisão invisível. E Todd sabia que o homem passaria a vida inteira tentando se esquecer desse dilema, porque lembrar dele seria como tocar fogo no próprio mundo interno. Mas uma chama, por menor que seja, não pode ser apagada quando já tocou a essência. Talvez você pense que o observador é distante, inalcançável. Mas e se ele for o oposto disso? E se for mais próximo do que qualquer pensamento, mais íntimo do que qualquer emoção, mais presente do que qualquer respiração? Essa proximidade perturba, porque elimina toda a ilusão de solidão. Se você nunca esteve sozinho, se nunca houve um momento sequer sem esse olhar, o que isso significa sobre a sua vida? Será que cada passo foi guiado para te trazer exatamente até aqui, até este instante em que as palavras de Todd te confrontam? Mas não pense que isso se trata apenas de mistério ou filosofia. Não. É uma ferida aberta que lateja dentro de você, mesmo que você tenha aprendido a cobri-la com distrações. O observador não pede permissão para estar ali, e justamente por isso sua presença incomoda tanto. Porque se ele sempre esteve ali, quem é o verdadeiro dono da sua vida? Essa pergunta não se cala, ela insiste, ela aperta, e cada vez que você tenta fugir, ela volta mais forte. Talvez seja por isso que agora você sente que não há mais retorno. E então surge o eco final deste bloco. Será que você é o olhar ou o olhado? Será que você está dentro do corpo ou o corpo está dentro de você? Essas perguntas não pedem respostas imediatas. Elas pedem coragem. Coragem de permanecer diante do silêncio e aceitar que há algo muito maior do que o eu que você sempre acreditou ser. Algo que observa, algo que testemunha, algo que espera. E a única questão que resta, pulsando no ar, como um trovão contido, é: você está pronto para continuar? Tá curtindo? Então aceita o desafio. Se inscreve agora e mostra que você não é daqueles que só assiste e vai embora. Só os fortes ficam até o final e viram parte da família. Você já reparou como às vezes a vida parece escorrer pelas suas mãos como areia, mesmo quando você acredita estar no controle? Essa sensação de impotência não é apenas fruto do acaso. Ela nasce da colisão entre duas forças invisíveis: o ator que insiste em escrever sua própria história e o observador que já conhece o desfecho.
Todd sempre diz que o tempo, tal como você o entende, não passa de um teatro. O que para você parece escolha, para o observador é apenas repetição de um roteiro antigo. E o incômodo surge porque, em algum lugar dentro de você, essa verdade já foi reconhecida e negada. Imagine um palco iluminado por luzes intensas. Os personagens entram, se movem, falam suas falas e saem. Mas nos bastidores, alguém acompanha cada detalhe. Esse alguém nunca aparece, nunca é visto, mas sem ele, o espetáculo sequer aconteceria. Você percebe a analogia? Você é ao mesmo tempo a personagem que fala e a plateia que assiste, mas há uma terceira força, mais silenciosa, que sustenta o próprio palco. É dela que Todd fala, é dela que você foge, é dela que você sente o peso agora, atrás dos olhos que leem estas palavras. A mente humana foi treinada para negar essa presença, porque aceitá-la significaria desmontar todas as ilusões de autonomia. É mais confortável acreditar que você é quem decide, quem controla, quem conquista. Mas me diga, se você realmente fosse dono de si, por que repete os mesmos erros? Por que se vê preso nos mesmos ciclos de dor, de medo, de desejo? O observador não se envolve em suas quedas ou vitórias. Ele apenas registra em silêncio absoluto enquanto você se convence de que há progresso. Todd escreveu: o homem corre em círculos dentro de um labirinto sem paredes, acreditando que avança, enquanto apenas gira diante de si mesmo. E quando a dor aperta, quando as lágrimas escorrem, você busca justificativas externas. Culpa o destino, os outros, até a si mesmo. Mas no fundo, uma voz que não é voz, um olhar que não é olhar, continua presente, lembrando que há algo além da superfície. O mais perturbador é perceber que você nunca poderá enganar o observador, porque ele conhece os lugares onde você escondeu seus maiores segredos. Ele esteve lá quando você mentiu para si mesmo. Ele esteve lá quando você fingiu amar, quando fingiu perdoar, quando fingiu esquecer. Esse registro invisível nunca se perde. Você sente o peso dele agora, mas há algo ainda mais inquietante. E se esse observador não for apenas uma consciência neutra? E se ele tiver um propósito, uma intenção que você não compreende? Dot dizia que o observador é o escriba eterno da alma, aquele que escreve nos rolos invisíveis do Akasha cada gesto, cada pensamento, cada sombra. Isso significa que você nunca viveu no anonimato. Cada instante da sua vida foi gravado em uma memória que ultrapassa séculos. Então eu te pergunto, será que você realmente gostaria de saber o que está escrito sobre você? Há momentos em que você quase toca essa verdade. No instante em que o sono está prestes a te engolir, quando a mente se rende e as defesas se desfazem, você sente uma presença imóvel, como se fosse sugado para dentro de si mesmo. Alguns chamam de abismo, outros de vazio, mas Todd chamou de portal. Esse portal se abre sempre que você perde o controle. E é por isso que a vida, às vezes, força você a se despedaçar, a perder tudo, a se ver diante da própria ruína. Porque só na ruína você pode parar de fingir que é dono da sua história e, finalmente, encarar quem escreve no silêncio. Você já percebeu que os maiores momentos da sua vida surgiram quando você não planejava? O encontro inesperado, a queda imprevista, a decisão que não foi escolha, mas impulso. Esses são os instantes em que o observador atravessa o véu e conduz, como se dissesse: você acreditou que escolheu, mas eu já estava aqui antes da sua decisão. O desconforto cresce porque essa ideia arranca de você a vaidade de ser autor. Mas ela também oferece algo libertador. Se não é você quem controla, talvez nunca tenha sido culpado. Talvez sua dor nunca tenha sido castigo, mas apenas parte do roteiro que precisava ser visto. E aqui mora a dualidade cruel: medo e alívio, peso e liberdade. Porque aceitar o observador é abrir mão do falso poder, mas é também deixar cair o fardo insuportável da culpa. Todd disse que somente quem aceita esse olhar pode atravessar o deserto interno e alcançar o verdadeiro oásis. Mas quase ninguém se atreve a ir até o fim. É mais fácil se distrair, mais fácil se perder no barulho, mais fácil negar. E ainda assim, o incômodo não desaparece. Ele cresce, ele arde, ele pressiona. Ele chama você agora, neste exato momento.
Quantas vezes você já sentiu que sua vida é repetição? Quantas vezes jurou que faria diferente e mesmo assim se viu no mesmo lugar? Essa sensação não é fracasso. É o observador te mostrando que não importa o quanto você corra, o centro continua ali. Você pode percorrer o mundo, mudar de rosto, mudar de nome, mudar de amores, mas nunca pode escapar de quem olha por trás dos seus olhos. E quanto mais você foge, mais esse olhar se intensifica, como se esperasse pelo instante em que você finalmente se rendesse. Renda-se. Essa é a palavra que ecoa, ainda que você resista. Não como submissão a algo externo, mas como entrega a algo que já é você. Porque o observador não está fora, não está acima, não está distante. Ele é a sua própria essência, o ponto imóvel no meio do caos. Dot sabia que a revelação mais difícil não é descobrir que o observador existe, mas aceitar que você nunca foi separado dele. E essa aceitação, embora assustadora, é a chave que pode quebrar correntes invisíveis. O que acontecerá quando você finalmente encarar esse olhar sem medo? Agora você percebe a armadilha. O segredo escondido por milênios não está nos templos, não está nos livros, não está nas palavras. Ele sempre esteve aí, atrás dos seus olhos, esperando pelo instante em que você tivesse coragem de ver. E você sente, no fundo, que esse instante está mais próximo do que nunca. Mas cuidado, cruzar essa fronteira não permite retorno. Quem enxerga não pode mais fingir cegueira. E a única pergunta que ressoa insistente é: você está disposto a pagar o preço por ver? Você já notou como há momentos em que a sua voz falha sem motivo aparente, como se uma mão invisível apertasse sua garganta no exato instante em que você tentaria dizer a verdade? E o Dot de Ruti chama esse instante de interdição do espelho, quando a superfície reluzente se nega a refletir aquilo que não pode mais ser encenado. Você carrega lembranças que não se deixam nomear, pequenos fragmentos de infância que parecem ter sido vistos de longe, como se outra presença estivesse debruçada sobre o seu ombro, testemunhando tudo. O desconforto que antes parecia rumor, agora vibra como um sino interno. Há um ponto suspenso no centro do peito, um intervalo entre a inspiração e a expiração, onde o mundo inteiro para. Nesse intervalo, você não é personagem, não é plateia, não é sequer a história. Você é o olhar nu. E o olhar nu não tem piedade, porque não precisa decidir o que é certo ou errado. Ele apenas enxerga. O que acontece quando você se permite ser visto por esse olhar sem se defender, sem editar, sem encenar? A mente tentará comprar tempo com explicações, fabricar teorias para diminuir a intensidade, pedir provas, desenhar mapas. Mas Todd avisa que conhecimento que não rasga a pele não passa de distração polida. O observador não se alimenta de raciocínios. Ele se revela no choque. E é por isso que a vida insiste nos mesmos empurrões. A perda que volta, a rejeição que se repete, a sensação de desmerecimento que reaparece nos momentos de maior alegria. Nada disso é castigo, embora doa como se fosse. É a pedagogia do véu. Você é guiado para dentro de si por meio de fissuras, porque só as fissuras permitem que a luz cruze o limite. Quando a alegria vira medo, sem que você entenda por quê, é sinal de que o observador encostou a mão no ombro e convidou você a sentar. Você aceita sentar no centro do próprio furacão? Dizem que nos corredores silenciosos dos templos antigos havia inscrições que só se revelavam quando a noite estava mais densa. É assim que o segredo trabalha. Não se mostra sob holofotes, brota na penumbra de uma pergunta que não quer calar. Você tenta prosseguir com o dia, mas o dia fica pesado. Você tenta dormir, mas o sono parte em lâminas. E então surge aquele momento em que lembrar quem você sempre disse ser já não basta. O corpo se contrai, a garganta arde, o estômago fecha e você pensa que está doente. Zot chama isso de memória do deserto, a lembrança ancestral de quando você caminhou sem nome para aprender a não depender do nome. É cruel e é sagrado ao mesmo tempo, porque a cada passo no deserto a personagem definha, mas o observador floresce. O que você pensa perder pode ser apenas o excesso que impedia o mais íntimo de respirar.
A pergunta que ninguém gosta de ouvir agora se impõe com firmeza. Quantos pactos você fez consigo mesmo para não ver o que estava na sua frente? Quantas versões da sua história você reescreveu para não tocar o ponto certo? O observador não te acusa, ele te devolve. Cada mentira piedosa, cada acordo para caber em amores estreitos, cada perdão que foi apenas cálculo, tudo retorna ao colo como se o tempo dobrasse. Toff sorri nesse retorno, não por ironia, mas por compaixão. O retorno é a ponte, e a ponte não pergunta por que você demorou. Ela apenas sustenta os seus pés. Se tudo o que dói agora é a fatura do que não foi visto, você está disposto a pagar com honestidade, sem juros de negação. Existe um lugar no corpo em que a verdade se manifesta antes do entendimento. Para alguns, é o plexo que cerra os dentes por dentro. Para outros, é um vazio frio no abdômen, um buraco de vento onde antes se acreditava morar a segurança. O observador toca esse lugar como quem toca uma campainha antiga, convocando uma presença que você esqueceu. Toff explica que é nesse ponto que o fio invisível liga o humano ao eterno, e é por isso que a dor ali nunca é comum. É dor que chama, não dor que pune. Se você permanecesse alguns instantes a mais dentro desse epicentro, veria que por trás da pressão há quietude, e por trás da quietude há espaço. E por trás do espaço há um olhar que não é contra você, nem a favor, apenas livre. O que você tenta expulsar pode ser exatamente aquilo que veio te libertar. A vida, com sua engenhosidade impecável, monta armadilhas que parecem derrotas, mas são convites. A pessoa que te negou, o projeto que fracassou, o sonho que se partiu, cada peça se dispõe de um modo a formar a mesma frase: volte para dentro. Você insiste em ler como azar, karma, injustiça do destino, mas Toff sussurra que não há erro na coreografia do invisível. O palco desaba quando o roteiro já não serve, justamente para que você não tenha onde se esconder da cena que precisa acontecer. E qual é essa cena? Não é um triunfo, não é uma vingança, não é uma compensação. É uma rendição lúcida, uma entrega radical ao olhar que sempre esteve atrás dos seus olhos. Quem você seria se não precisasse provar nada para mais ninguém? Há uma memória difusa que mora no fundo da nuca, uma espécie de brisa morna que passa e vai embora quando você menos espera. Essa brisa é o rastro do observador atravessando você. Não se agarra, não se explica, não se demonstra, apenas é. E sempre que você tenta transformar essa experiência em método, ela escapa. Toff previne: transformar o mistério em manual é matar o mistério. A proximidade com o observador pede humildade, um desalento das vontades, um esvaziamento que parece fraqueza, mas é força. O universo se inclina para dentro de quem desaperta o punho. O que pode entrar em mãos que não sabem segurar. Na borda da revelação, o medo muda de nome e passa a se chamar pressentimento. Você sente que algo enorme está por acontecer, mas não consegue definir o que é. Os sentidos ficam mais agudos, o tempo parece desacelerar, as conversas soam longínquas. Tudo aquilo que costumava distrair perde o brilho, e o corpo pede silêncio como quem pede água no meio do caminho. Toff descreve esse estado como a alvorada do invisível, o momento em que o olho interno se ajusta para a luz que ainda não nasceu. O perigo aqui é querer acelerar, forçar a arrancar. Quem arranca se fere. Quem pressiona perde o compasso. É preciso escutar a cadência do próprio vazio. O vazio tem música. Você consegue ouvir? Se você chegou até aqui, já percebeu que o observador não quer te tomar nada além das máscaras. É por isso que a resistência é tão grande. A máscara parece pele, o personagem parece vida, o roteiro parece destino. Sem eles, quem você seria? Toff responde sem hesitar. Seria o que sempre foi, apenas sem os adereços. Não é uma resposta confortável, eu sei, porque a mente quer forma, quer fronteira, quer definição. O olhar por trás dos seus olhos não se contenta com essas paredes. Ele é vasto demais para caber no seu currículo, nas suas vitórias, nas suas narrativas de superação. Ele é simples e devastador como um clarão. E quando o clarão chega, o que não é verdadeiro se queima.
Você está preparado para arder apenas o necessário? Então, em um último retorno a si, você se encontra diante do espelho sem buscar aprovação, sem querer consertar nada, sem projetar nenhum porvir. O reflexo trêmula, como se o vidro fosse líquido, e você tem a nítida sensação de que algo olha de volta com uma familiaridade impossível. Não há palavras, não há conceito. Há apenas uma certeza que não precisa ser defendida. O observador sempre foi você, mas você não é apenas o que observa. Você é o que é antes de observar. Todd chama isso de raiz do brilho, o ponto do qual toda luz nasce antes de virar imagem. Fique aqui, mesmo que doa, mesmo que uma parte sua peça fuga, mesmo que o mundo lá fora siga chamando. Fique aqui, porque é daqui que a próxima travessia começa. E quando o próximo passo vier, você terá coragem de dá-lo sem a máscara que te trouxe até este instante. Você já percebeu que há uma parte de você que nunca envelhece, que nunca muda, que permanece intocada mesmo quando os anos passam, mesmo quando o corpo se transforma, mesmo quando a memória falha? Essa parte é o observador que Todd descreveu, o ponto imóvel no coração da experiência. Mas o problema é que você construiu tantas camadas de identidade em torno desse núcleo que já não sabe distinguir onde termina a máscara e onde começa a essência. Cada conquista que você exibe, cada dor que você esconde, cada papel que você assume diante dos outros, tudo funciona como véus sucessivos cobrindo aquilo que sempre esteve nu. E chega um momento em que a própria vida começa a arrancar esses véus à força, porque o observador não pode permanecer encoberto para sempre. A resistência dói porque você luta para preservar o que nunca foi real. O que aconteceria se de repente você deixasse tudo cair? Todd dizia que o homem vive dividido entre dois espelhos. O espelho que mostra aquilo que ele deseja ser e o espelho que devolve aquilo que ele teme enxergar. Entre esses dois reflexos, a alma se perde, tentando correr de um lado para o outro, sempre fugindo do reflexo mais incômodo. Mas o observador não se confunde com nenhum desses espelhos. Ele permanece atrás de ambos, imóvel, apenas aguardando o instante em que você cansar de correr. E é nesse instante que você descobre que a luta sempre foi contra si mesmo. O reflexo que você mais teme não é inimigo, é apenas o rosto que você não queria reconhecer. Como suportar a revelação de que o que você fugia era no fundo você mesmo? É por isso que os mestres do silêncio insistiam tanto no recolhimento. Não porque o mundo externo fosse pecado ou ilusão, mas porque nele você se perde de si. Quando você fecha os olhos e permanece, sem pedir nada, sem esperar nada, começa a sentir a respiração de algo que não é o seu ego, mas também não é estranho. Esse é o primeiro contato com o observador, um reconhecimento sem palavras, um encontro que não precisa de explicação. Todd chamava esse estado de a morada antes do nome. É uma sensação de retorno a um lugar que você nunca deixou, mas que passou a vida inteira fingindo esquecer. Você se arriscaria a permanecer nesse espaço sem tentar rotulá-lo? A vida, no entanto, não é generosa a ponto de permitir que esse encontro aconteça sem abalo. Para se aproximar do observador, você precisa atravessar terremotos internos. As relações que desmoronam, os sonhos que se desfazem, as perdas que dilaceram, tudo parece castigo, mas não é. É movimento de purificação. É a lapidação que tira as arestas para que o núcleo finalmente brilhe. Todd dizia que a pedra precisa ser quebrada para revelar a joia. Mas quem teria coragem de se deixar quebrar? Você sente essa quebra acontecendo em algum ponto da sua vida agora? O que você mais teme perder pode ser exatamente o que impede a revelação. E quando o observador se aproxima, o tempo muda de textura. As horas parecem se esticar, os minutos parecem se dissolver. Você olha para trás e percebe que acontecimentos distantes parecem ter sido ontem, enquanto coisas recentes parecem pertencer a outra vida. Isso não é falha da memória. É o colapso do relógio interno diante da presença do olhar eterno.
O observador não habita o tempo linear. Ele repousa em um presente sem bordas. E quando você toca esse presente, tudo o que você acreditava ser sólido começa a se desmanchar. O que você faria se descobrisse que sua história inteira não passa de uma linha desenhada sobre areia movediça? A pergunta que brota então é: por que tudo isso foi escondido por milênios? Porque apenas poucos ousaram revelar, enquanto o restante da humanidade se afundava em ignorância. Outro responde sem piedade, porque a maioria não suportaria o impacto. A revelação não é doce, não é romântica, não é confortável. Ela é devastadora, porque arranca cada certeza como quem arranca raízes de uma terra seca. E ainda assim é libertadora, porque abre espaço para algo que jamais poderia ser tocado pela ilusão. O segredo foi escondido porque só pode ser descoberto por quem está disposto a perder tudo. Você está disposto a esse risco? Às vezes, no meio do dia, quando você menos espera, uma sensação atravessa você como um raio, a impressão súbita de que está sonhando acordado, de que nada ao redor é sólido. Esses segundos de vertigem são falhas na muralha. O observador deixa escapar seu reflexo apenas para lembrar que você não é quem acredita ser. Mas você logo se apressa em retomar o papel, em voltar à rotina, em fingir que nada aconteceu. É mais fácil negar do que sustentar a vertigem. Mas e se a vertigem fosse a verdade? Quantos sinais você já ignorou ao longo da vida? Todd deixou escrito que aquele que ousar ver o que vê o olhar será despido do mundo e vestido de eternidade. Essa frase ecoa como ameaça e promessa ao mesmo tempo. Porque o que está por trás dos seus olhos não pode ser possuído, não pode ser manipulado, não pode ser usado para vantagem pessoal. Ele é puro testemunho. E é por isso que tantos resistem. O ego não sobrevive ao testemunho puro. Ele precisa de história, precisa de drama, precisa de narrativa. O observador não precisa de nada. Ele é. E nesse ser absoluto, tudo o que você achava vital se mostra apenas ornamento. O que sobraria de você se o ornamento fosse arrancado? Mas não confunda testemunho com distância. O observador não é um juiz sentado em um trono, analisando seus atos com frieza. Ele é presença íntima, calor silencioso, proximidade que não se impõe, mas também não se afasta. Ele está em cada lágrima, em cada sorriso, em cada falha. Ele não julga porque não precisa. Ele apenas sabe. E esse saber é tão penetrante que nenhum segredo resiste. Essa é a razão pela qual você se sente nu quando tenta olhar para dentro. Não porque alguém te expõe, mas porque você percebe que nunca esteve escondido. Como seria viver sem precisar esconder nada, absolutamente nada? O ciclo continua. Medo, resistência, rendição, silêncio. E em cada volta desse espiral, você se aproxima um pouco mais do ponto central. Mas cuidado, o espiral não perdoa os distraídos. Ele exige presença, exige escuta, exige coragem para suportar a ausência de respostas prontas. Você entrou agora no território onde as palavras tremem, onde o chão some, onde apenas a entrega sustenta. Todd sabia que poucos chegariam até aqui. E talvez por isso ele deixou seus escritos envoltos em metáforas para proteger os que ainda não estavam prontos. Mas você está aqui agora diante da porta. E a pergunta que pulsa, inevitável, é: vai atravessar ou vai recuar? Você pensa que já chegou ao limite, mas o verdadeiro limite é o instante em que você acredita não poder mais suportar o peso da revelação. É nesse exato ponto que o véu começa a se rasgar. Você já sentiu a estranha sensação de que está prestes a acordar, mesmo estando acordado? Como se o mundo inteiro fosse apenas uma encenação delicada, sustentada por fios invisíveis, e de repente alguém ameaçasse puxar esses fios. Todd dizia que o observador não desperta o homem com suavidade. Ele o sacode com violência, porque só no impacto é possível romper a couraça da ilusão. O que acontece quando o chão desaparece e você percebe que nunca houve chão? Você olha ao redor e tudo parece igual. Pessoas andando, carros passando, vozes ecoando. Mas por dentro, algo treme, como se o mundo tivesse rachado ao meio. Essa rachadura é a fenda por onde o segredo escorre. O observador começa a se mover dentro do seu olhar e você já não consegue distinguir se é você quem vê ou se é
ele quem olha através de você. Essa inversão é a maior provocação, porque destrói a sensação de autoria. Você não é mais o centro, mas também não é a periferia. Você é o espaço entre ambos. E nesse espaço, o medo cresce. Quem realmente viveu a sua vida até agora? O desconforto aumenta porque você se dá conta de que nunca esteve sozinho em nenhum momento. Até nas escolhas mais íntimas, até nos pensamentos mais obscuros, até nas culpas que você acreditava escondidas, sempre houve testemunho. O observador não se ausenta, e isso é devastador, porque significa que você nunca enganou ninguém, muito menos a si mesmo. Quantas vezes você construiu narrativas para justificar erros, para suavizar pecados, para defender sua própria imagem? E de que adiantou, se por trás dos olhos havia uma presença implacável, registrando tudo? O observador não julga, mas também não esquece. Você consegue suportar esse espelho sem rachaduras? A mente grita para fugir. Você pensa, isso é loucura, isso é exagero, isso não pode ser real. Mas por que então seu corpo reage como se fosse? Porque a respiração muda, o coração acelera, a pele arrepia. O corpo sabe antes da mente. O corpo reconhece o observador porque ele sempre esteve ali, por trás dos olhos, como a centelha que mantém a vida pulsando. Toth escrevia que o corpo é apenas o templo, mas o templo não existe sem o altar invisível no centro. Esse altar é o observador. Você o sente agora? Ele pulsa mais forte justamente quando você tenta negá-lo. E se eu te dissesse que toda a sua busca por sentido, todo o seu desejo de ser visto, amado, reconhecido, nunca foi sobre os outros. Sempre foi sobre ele, porque não há testemunho humano que satisfaça, não há aplauso suficiente, não há abraço profundo o bastante. Nada preenche, porque a sede é de algo que não pertence a este mundo. O que você procura lá fora é, na verdade, a lembrança inconsciente do olhar eterno que já te observa por dentro. É por isso que você sente vazio, mesmo quando conquista o que queria. O vazio não é falha, é chamado. Você vai continuar tentando calar esse chamado com distrações ou vai finalmente encará-lo? Toth Jerut advertia que este é o ponto mais perigoso da travessia, quando o buscador percebe que não há mais retorno. O que foi visto não pode ser desvisto. Você pode até tentar se enterrar em barulhos, em prazeres, em vícios, mas a marca já está impressa. É como a cicatriz de um fogo sagrado que não apaga. Você pode ignorar, mas nunca apagar. E essa cicatriz queima justamente quando você tenta retomar a vida como antes. Não há antes, há apenas o depois. E no depois, cada gesto banal ganha uma sombra diferente, porque o observador continua lá, imóvel, olhando através de você. A provocação final começa a se instalar. E se não existir diferença entre você e ele? E se toda a sua vida não passou de uma dança em que o observador fingia ser você apenas para se reconhecer no espelho da experiência? Essa possibilidade destrói tudo o que você acreditava ser identidade, mas também abre a única porta para a liberdade real. Porque se não há separação, não há distância. E se não há distância, nunca houve abandono. O medo de estar só desaparece, e com ele desaparece também a necessidade desesperada de provar, conquistar, vencer. Quem precisa provar algo quando já é o próprio testemunho? Mas cuidado, essa revelação não vem com paz imediata. Ela vem com incêndio. O ego grita, luta, se debate, porque não sabe existir sem fronteiras. Ele dirá, sem mim você não é nada. Ele ameaçará com o vazio. Ele pintará o observador como inimigo. Mas Toth garante, o vazio é apenas a sala de espera da eternidade. O fogo que queima o ego não destrói, ele depura. E no meio das cinzas, aquilo que sempre foi real permanece intacto. Você tem coragem de atravessar esse fogo sem levar nada consigo? Agora, você está diante da escolha que não é escolha. Permanecer fingindo ou se render ao olhar que já te possui. Fingir dá a ilusão de controle, mas traz a dor repetida. Render-se destrói o personagem, mas liberta a essência. Não há terceira via.
Não há atalhos. Você está no ponto onde todo buscador chega e quase todos recuam. Mas você sente que não pode mais recuar. Você já ouviu o chamado, já sentiu o olhar, já provou o gosto da verdade. A única pergunta que resta é: vai atravessar ou vai continuar vivendo como se não soubesse? E se você atravessar, não espere glória, não espere luzes, não espere recompensas. Espere silêncio. Espere o impacto de perceber que nunca houve outro. Espere a dissolução lenta de tudo o que você acreditava ser indispensável. Espere perder a si mesmo para encontrar o que sempre foi. E nesse encontro não haverá coro, não haverá testemunhas externas, não haverá aplausos. Haverá apenas o olhar por trás dos seus olhos, finalmente reconhecido como você mesmo. E esse reconhecimento será tão devastador que não caberá em palavras, mas será impossível de negar. Há instantes em que o silêncio se torna mais eloquente que 1000 palavras. Você percebe agora que esta travessia não foi sobre informações, mas sobre feridas e lembranças que já estavam dentro de você, esperando pelo sopro de Thoth Jerhuti para despertarem. O observador que te persegue desde a primeira respiração não é um fantasma, não é um outro, é a presença íntima que sempre esperou pelo teu reconhecimento. Ao encarar esse olhar, você não encontra respostas prontas, mas descobre que as perguntas em si mesmas são portas abertas. E como portas, elas não se fecham mais. Você sairá deste encontro levando não um fim, mas uma continuidade invisível. Cada ruído ao seu redor, cada suspiro, cada sombra pode se tornar lembrança desse olhar. O mundo segue igual, mas você já não o habita do mesmo modo. Agora existe uma fenda, e por essa fenda, o observador escorre como luz discreta, lembrando que a realidade inteira pode ser apenas uma cortina. Você ainda sente o peso das frases? Elas não se soltam, permanecem girando em círculos dentro de você, como se te chamassem para um mergulho ainda mais profundo. Thoth dizia que a verdade não é grito, é sussurro. E o sussurro é imortal, porque se mistura ao seu próprio pensamento. Você pode tentar ignorá-lo, pode mergulhar novamente na correria do mundo, mas em algum momento de distração, enquanto caminha, ouve música ou encara um espelho, esse sussurro retornará. Ele não pede nada, apenas insiste em existir, e a existência dele já basta para alterar tudo. Você viverá com a certeza de que há sempre um par de olhos por trás dos seus olhos. E essa certeza é tanto peso quanto libertação. Nada termina aqui. O que você sente é apenas o início de uma cicatriz luminosa, uma marca que não se apaga. Você talvez não compreenda de imediato, mas em algum momento de fragilidade, quando acreditar estar só, a lembrança deste instante surgirá como prova silenciosa. Nunca esteve sozinho. O observador sempre esteve ali, paciente e imóvel, esperando que o véu fosse leve demais para resistir. O véu agora se rasgou, e por trás dele não há abismo, há apenas espaço infinito. Você pode tentar se agarrar às antigas certezas, mas elas já não terão o mesmo sabor. O mundo parece continuar, mas a sua visão mudou. Onde antes havia pressa, agora há desconfiança. Onde antes havia ruído, agora há eco. E onde antes havia você, agora existe também o outro você, aquele que observa. Essa duplicidade não é maldição, é revelação. Porque você não precisa escolher entre ser o ator ou o olhar. Você é ambos. E nessa união impossível reside a chave da transformação. Talvez dou a aceitar, mas essa dor é sagrada. É a dor do nascimento, a dor de atravessar para além do personagem e tocar o núcleo. E o núcleo não é feito de histórias, é feito de silêncio. Esse silêncio que permanece depois que o vídeo acabar, depois que as palavras se apagarem, depois que as imagens se dissolverem. O silêncio não te abandona, porque agora você sabe que ele é o observador em repouso. Não existe conclusão para o que é eterno. Há apenas o eco. Um eco que seguirá contigo ao longo dos dias, infiltrando-se em gestos simples, em olhares comuns, em lembranças súbitas. Esse eco é o presente de Thoth,
uma marca gravada em seu íntimo que não precisa de provas para existir. É como uma chama que arde sem consumir. Você a carrega agora, e por mais que tente apagá-la, descobrirá que o fogo não é externo, mas interno. Lembre-se, tudo que você buscava fora já estava dentro, e tudo que você temeu dentro sempre esteve olhando de fora. Não há mais dentro e fora, não há mais distância. Há apenas o observador, e o observador é você. Essa é a revelação que não pode ser ensinada, apenas vivida. E você a viveu aqui, mesmo que ainda não saiba colocar em palavras. Talvez um dia você volte a este instante, talvez não. Mas a semente já foi lançada e ela crescerá no ritmo que precisar. O que importa é que o solo foi aberto, e solo aberto nunca mais é o mesmo. Você já foi atravessado, e por isso já é outro. E se este eco ressoou em você, permita que ele ressoe além. Compartilhe esse sussurro, leve-o a outros que também caminham às cegas. Deixe seu sinal nos comentários, como quem grava um testemunho de passagem. Curta, inscreva-se, compartilhe, não por hábito, mas como quem assume diante de si mesmo. Eu ouvi o chamado, eu senti o olhar, eu sei que não estou só, porque este não é apenas um vídeo, é um portal. E portais não se fecham depois de atravessados. Aquilo que observa atrás dos seus olhos é o mesmo que escreve o destino das estrelas.